Amazon FBA, acabou o sonho? Não é mais possível agora, com tantos aumentos que houveram nos últimos meses aí, viver mais de Amazon? Não é mais possível vender na Amazon e efetivamente ganhar dinheiro? Fica até o final desse vídeo que a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso, para você entender um pouco sobre o que vai afetar esses aumentos de taxas agora na Amazon, que começou agora a partir do final desse mês. Vamos lá! É isso aí, bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Luiz Vilas Boas, já vendo na Amazon aí, já vai fazer 5 anos esse mês, então já estou acostumado um pouco, todo ano a gente falar sobre isso. E o que mudou esse ano? Por que esse ano está sendo tão mais falado esses aumentos de taxas que a Amazon tem feito? E com isso, vai inviabilizar efetivamente o nosso negócio dentro da Amazon? Vamos entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Eu estou aqui agora com vários sites abertos e todos eles, vários sites falando tanto inflações na Europa quanto Estados Unidos, falando sobre o pico que houve dessa inflação. Por exemplo, a inflação nos Estados Unidos a maior dos últimos 40 anos. Inflação no UK batendo 7%, coisas que a gente jamais viu nesses países, pelo menos quem tem a minha idade mais ou menos para frente, jamais foi pensado em inflações, principalmente nos Estados Unidos, falando em quase praticamente 2 dígitos, com possibilidade de chegar à inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos. Então aqui na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente não tem esse costume de falar inflação na faixa de 5, 6, 7, 8%. Quando a gente pensa no nosso Brasil, é a coisa mais comum do mundo a gente ouvir inflação na faixa dos 7%. Aliás, 7% para nós a gente nem considera mais uma baixa inflação, porque é uma inflação que praticamente todo ano a gente está acostumado a acontecer. E o que refletiu isso? Bom, a Amazon, como qualquer empresa no mundo, se você vive fora, se você vive em algum país da Europa ou vive nos Estados Unidos, você está observando isso nas prateleiras. Todos os produtos estão aumentando, principalmente com o pico que tem havido, que tem acontecido com relação ao combustível. Então, esse aumento no combustível faz com que vários produtos dentro da cadeia aumentem os preços também. A gente tem observado isso nas prateleiras e não está diferente com a Amazon. Então, por que nesse momento a Amazon modificou um pouco o nome disso? Via de regra, todo ano acontece esse aumento nas FIIs da Amazon. O ano passado aconteceu, o ano anterior aconteceu, o ano anterior ao ano anterior também aconteceu. Desde do primeiro ano que eu estou vendendo na Amazon, todo ano acontece. E por que esse ano é diferente? Porque esse ano, pelo menos da minha experiência dos últimos 5, tem sido o maior impacto. A Amazon, por exemplo, vai aumentar FBA Fee nos Estados Unidos em 5% e no UK e no resto da Europa, França, Alemanha, Itália, Espanha, vai aumentar 4,3%. É um grande aumento nas taxas da Amazon. Via de regra, nos anos anteriores, o aumento aconteceu de uma forma muito mais branda. O aumento não foi tão alto como 5%, 4,3%. Então, nesse momento, a Amazon optou por colocar de uma forma diferente. Ela optou por, inclusive, informar o porquê que ela está aumentando. Nesse caso, ela usou como surcharge, fuel, ou seja, o combustível, e inflation, a inflação. Então, é a única coisa que mudou, basicamente. Em vez dela simplesmente ir lá e aplicar um aumento na taxa de FBA, como todos os anos era o que acontecia, ela passou a aplicar como uma sobretaxa na taxa de FBA, considerando que, se a inflação baixar, ela retira essa taxa. Não acredito com toda a sinceridade que vai acontecer, mas se acontecer, no futuro vai ser uma excelente oportunidade para nós. Agora, esse aumento inviabilizou? Sinceramente, não acredito. Eu sempre procuro olhar as coisas de uma forma positiva. Todo ano esse aumento aconteceu. Esse ano provavelmente não, esse ano realmente não foi diferente. A partir do dia 28 de abril, essa sobretaxa passou a entrar em vigor. E como é que a gente vai calcular isso? Nada mudou. O que vai acontecer é que agora, quando você estiver calculando as taxas e
e estiver utilizando a própria calculadora da Amazon ou alguma outra calculadora, essa taxa adicional vai estar dentro da taxa de FBA. É assim que a Amazon vai calcular. Então, basicamente, nada vai mudar. Com relação ao mercado, seguramente o mercado vai se adaptar. Se você já está fazendo wholesale, por exemplo, que é o que eu venho ensinando ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos, aqui no YouTube e também via meu Instagram, se você não me segue, segue lá, o link vai estar aqui embaixo. Então, se você tem vendido, por exemplo, wholesale, você também tem observado que lá quando você compra dos distribuidores, nos últimos meses os preços também aumentaram, coisa que não era comum até então. Eu, por exemplo, tenho preços com meus distribuidores que os preços eram os mesmos há 3, 4 anos, nunca tinham mudado e agora estão mudando. Então, assim como os preços nos distribuidores estão aumentando, as taxas da Amazon estão aumentando, os seus concorrentes também vão passar a pagar mais caro. O que vai afetar isso? Os preços dentro da Amazon também vão subir. O consumidor final vai acabar pagando mais caro, assim como ele está pagando se ele vai num Tesco, se ele vai num Walmart, se ele vai no Target, num Asda, não importa qual supermercado ele está indo, ele também está encontrando esse tipo de aumento. Não vai ser diferente quando ele entrar na Amazon. Ele vai entrar na Amazon e vai encontrar também um aumento. E não só por conta dos aumentos das taxas da Amazon, mas por conta dos aumentos com os fornecedores, por conta dos aumentos na cadeia distributiva para quem vem, para produtos que vêm de fora do país, por exemplo. Se você está fazendo private label, que é um outro tema que eu ensino a fazer, você está observando que os preços dos fretes para produtos que vêm da China para cá praticamente triplicaram no último ano. Aliás, mais do que triplicaram no último ano. Então, tudo isso vai ser refletido para o consumidor final. Então, isso é o que gera inflação, na verdade. Uma coisa que vai aumentando, uma coisa puxa a outra, uma coisa que puxa a outra, que chega nos preços finais lá na frente e que depois os governos, quando vão medir a inflação, reflete nos dígitos da inflação. Então, o Amazon FBA acabou o nosso sonho. Eu, particularmente, como eu te disse, eu prefiro olhar de uma forma positiva. Sinceramente, não acredito que acabou. Acredito muito que no próximo mês, no mês de maio, infelizmente muitos vendedores na Amazon não são profissionais, não são vendedores que estão atentos a todas essas mudanças e não vão corrigir os preços, como tem acontecido todo ano, mais uma vez. É muito comum quando a Amazon altera as taxas, os vendedores da Amazon demoram para corrigir isso e só vão corrigir quando percebem que de repente a margem diminuiu ou de repente às vezes até estão tomando prejuízo. Então, acredito fortemente que no mês de maio de 2022 as nossas margens vão ficar um pouco mais apertadas, porque se você quiser manter o volume, você vai precisar manter o seu preço competitivo, mas aos poucos, assim que as pessoas forem recomprar os produtos nos fornecedores, começar a recalcular os preços na Amazon, eles vão perceber e vão acabar aumentando os preços, como vem acontecendo, mais uma vez, nos últimos anos todos. Então, sinceramente, não acredito que isso vai impactar negativamente no nosso negócio. Principalmente porque nós estamos falando de diferenças pequenas de valores. Nós estamos falando muitas vezes de alguns centavos, 20, 30, 40 centavos a mais. Obviamente isso vai impactar? Claro que vai impactar, mas os preços também vão se corrigir 20, 30, 40 centavos, como é esperado e como tem acontecido todos os anos. Então, continua positivo, continua fazendo as suas buscas, tenha certeza que quando você está fazendo os cálculos, você está utilizando a calculadora certa, onde tem as taxas da maneira correta. Feito isso, não tem com o que se preocupar. Por mais que aconteça mais uma vez, dentro do mês de maio, a sua margem cair um pouco, ao longo do ano isso vai normalizar. Então, não se preocupe, continue fazendo o seu trabalho, continue focando na busca de distribuidores e caso você ainda não faça wholesale ou você já faça o wholesale, mas quer incrementar, quer aumentar o seu negócio, quer aprender a fundo como é que faz, se você me acompanha no Instagram, você tem observado lá a quantidade de resultados de alunos do nosso curso da Academia Vendedor Pro que tem atingido resultados gigantes, tem conseguido faturar
10 mil em 2, 3 meses do início do negócio, já está conseguindo faturar 10 mil dólares ou 10 mil libras. Isso é um atingimento fantástico. A pessoa conseguir em 2 meses, 3 meses, sair do absoluto zero para faturar 10 mil. Então, se você quer aprender como faz isso, acesse o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ter acesso a entender como é que esse mercado funciona e acesso ao treinamento, acho que posso dizer com toda a segurança, principalmente de acordo com os feedbacks dos próprios alunos, que é o melhor treinamento que temos aí em português para vender na Amazon no mercado. Então, se você quer aprender a fazer wholesale, quer aprender a dar volume, quer ser profissional nesse negócio, acesse o primeiro link aqui que está na descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí, continua positivo, continua trabalhando, fica firme, que eu tenho certeza absoluta que em poucos meses a gente vai virar pó. Ninguém mais está falando sobre isso, como toda notícia acontece. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.